Boa noite, família Chácara Primavera. Boa noite, gente. Ok, depois de uma semana complicada, é muito bom estar aqui com vocês outra vez. Foi complicada primeiro porque na terça-noite o meu Palmeiras perdeu. Depois eu peguei uma gripe que fazia muito tempo que eu não sabia o que era cair por causa de febre. E passei quarta-feira e quinta-feira o dia inteiro brigando, lutando ferozmente contra a febre. Mas aí Deus decidiu me consolar e na quinta noite o Corinthians perdeu. Então, aí eu ganhei ânimo para sexta-feira preparar o sermão e nós estamos aqui para conversar sobre UFC, família, entrando em combate. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a honra aos pais. Mas antes, vamos relembrar de alguns pontos muito importantes para a continuidade aqui da nossa reflexão. O nosso primeiro tema, 2 semanas atrás, foi sobre a aliança conjugal. E uma das coisas que a gente procurou refletir, baseado na palavra de Deus, na sabedoria da palavra de Deus, é que apesar da nossa cultura contemporânea, nossa cultura ocidental, tentar nos convencer, ou talvez nos convencer, de que o casamento é um espaço no qual nós adentramos para sermos felizes, eu dei uma má notícia para muitos aqui, né? Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa também não, e casamento não é espaço para você ser feliz. Casamento é espaço para você aprender a amar. São coisas muito diferentes. No projeto primário de Deus, a união entre um homem e uma mulher, numa aliança conjugal, é uma aliança que não visa a felicidade, é uma aliança que visa o aprendizado do amor. E o aprendizado do amor nos conduz à maturidade. Esse é o plano maior de Deus. E a maturidade, pessoas maduras, elas são muito mais fáceis de serem felizes. Pessoas imaturas demandam demais, estão sempre insatisfeitas. Por isso, a felicidade, ela é um produto da maturidade. A felicidade é uma consequência da maturidade, e não o contrário. Depois, na semana seguinte, final de semana anterior, nós falamos sobre ter filhos, criar filhos, consequentemente, formação de filhos. E se o casamento é uma espécie de curso de bacharel na arte de amar, criar filhos é o MBA na arte de amar. Porque filhos, a relação conjugal, por mais que nos ensine, nos desafie a amar, ainda é uma relação, assim, um tanto quanto toma lá da cá, né? Se você não fizer isso, eu também não faço. Eu estou brigado com ele porque ele não fez isso. Se ele fizer isso, eu faço isso. Ainda é uma relação, não deveria ser assim, mas ainda é uma relação truncada. Agora, quando filhos nascem e eles estão diante de nós, alguma coisa acontece que nós somos movidos a um estágio maior de amor, a experimentarmos um amor outro-centrado, um amor incondicional, um amor que dá sem receber nada em troca. E mesmo que quando não recebe nada em troca, ainda está disposto a dar. Então, se o casamento é o curso de bacharel na arte de amar, criar filhos é o MBA na arte de amar. E o projeto de Deus é fascinante, porque o projeto de Deus maior nas nossas vidas é nos mover da imaturidade para a maturidade. Isso passa pelo casamento, isso passa por ter filhos. Existem exceções, sim. Existem pessoas que Deus
dotou com determinadas características ou chamou para determinadas vocações que não passam necessariamente pelo casamento. Outros que se casam, mas pelas mais variadas razões, Deus chama pessoas casadas para se dedicarem a determinadas frentes, nas quais elas não poderão ter filhos. Agora, aí Deus providencia outros caminhos para esse movimento, mas de maneira geral, o plano básico, o plano A de Deus é nos mover da imaturidade para a maturidade, passando pela relação conjugal, nos ensinando a amar, passando pela criação de filhos, nos amadurecendo meio que na marra, como diz Paul Stevens no seu livro 7 Days of Faith, filhos são presentes de Deus para adultos imaturos, para convidá-los à maturidade. Agora, esse plano de Deus, ele não tem início quando nós nos decidimos casar. Esse plano de Deus é anterior ao próprio processo do casamento. Porque quando nós nos relacionamos com os nossos pais, e eles, por exemplo, nós queremos algo, e eles sabem que não é bom, e eles dizem não, e isso nos frustra. Esse já é o início do processo de nós nos movermos da imaturidade para a maturidade. A própria educação que nós recebemos dos nossos pais, os próprios limites que os nossos pais estabeleceram nas nossas vidas, se é que estabeleceram, os nãos que eles disseram, se é que eles disseram, tudo isso já contribui grandemente para que um homem e uma mulher, ainda em forma infantil, ainda em forma de adolescente, já cresça e se prepare para os desafios futuros. É interessante, porque pessoas que se desenvolveram dentro de uma relação conjugal ou familiar, sábia, bíblica, na qual seus pais estavam realmente empenhados em formá-los, na qual seus pais não tiveram medo de dizer não na hora que tinha que dizer, e estabelecer limites na hora que tinha que estabelecer. Tudo isso gerou mais trabalho para os pais, gerou mais irritabilidade ou talvez frustração nos filhos, mas tudo isso contribuiu para que esse filho e essa filha crescessem na direção de um casamento, e quando eles adentram num casamento, interessante, muitos dos desafios que eles vão enfrentar num casamento, eles já foram preparados e já estão emocionalmente mais maduros devido à criação dos pais. O contrário também é verdadeiro. Filhos que nunca recebem não, filhos que crescem sem limites, filhos que crescem sem a participação assertiva e decisiva dos seus pais, adentram em relações conjugais altamente imaturos, achando que todo mundo só deve fazer o que eles querem. Mulheres que adentram assim no casamento, acham que os seus maridos devem agir como o papai agia, fazendo todas as vontades da princesinha. Maridos que entram no casamento dessa maneira, acham que suas esposas são as mesmas coisas das suas mamãezinhas. Elas devem fazer tudo o que eles querem e servi-los do jeito que eles querem. Por quê? Porque eles não foram formados efetivamente pelos seus pais, sendo desafiados a se moverem da imaturidade para a maturidade. Adentram numa relação conjugal e aí o pastor tem que aguentar o tranco. É interessante. Eu diria que assim, grande parte das crises conjugais, nos primeiros 10 anos de casamento, tem a ver com a formação que os pais deram ao casal. Via de regra, manias adquiridas devido à má criação, falta de limites, pais que tentaram poupar os seus filhos de frustrações, e agora, na relação conjugal, eles querem que o outro seja a matéria-prima da sua realização pessoal, e quando eles não conseguem fazer isso, eles se frustram. Percebe a sabedoria de Deus
Sempre, desde o processo da criação dos filhos, do casamento, da criação dos filhos do casamento, nos movendo na direção da maturidade. E agora a gente vai conversar um pouco sobre honra aos pais. E quando a gente fala da honra aos pais, é inevitável nós recorrermos ao 5º mandamento do Decálogo. Decálogo porque são 10 palavras, ou 10 mandamentos. O Decálogo foi dado por Deus a um povo que havia deixado o Egito depois de um grande período em que eles se multiplicaram no Egito, foram subjugados no Egito. Deus liberta esse povo hebreu, e esse povo vai peregrinar pelo deserto por algum tempo. Durante a peregrinação desse povo no deserto, antes desse povo adentrar na terra que Deus havia prometido dar ao seu povo, a terra de Canaã, Deus dá as leis. E perceba, o Decálogo é o resumo das leis que deveriam orientar esse povo para a vida deles na terra prometida. O 5º mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Perceba, essa promessa, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, ao longo dos séculos, muitas vezes foi mal interpretada e mal usada para dizer que filhos que obedecem aos seus pais vão ser prósperos economicamente. Filhos que obedecem aos seus pais vão ser profissionais de sucesso. Filhos que obedecem aos seus pais nunca na vida vão pegar gripe, né? Filhos que obedecem aos seus pais, vai dar tudo certo. Pergunta, quem disse isso? Deus? Não. Olha o texto dentro do contexto. Deus está falando para um povo que vai entrar numa terra e vai se constituir em nação. Deus está falando para esse povo: honra o teu pai e a tua mãe, para que vocês tenham vida longa enquanto nação na terra, para que vocês tenham vida longa nesse território, para que as fronteiras de vocês sejam mantidas, para que a estabilidade nacional seja mantida, para que a economia nacional seja forte. Olha que coisa interessante, o que honra ao pai e à mãe tem a ver com segurança nacional. Já parou para pensar nisso? O 5º mandamento dado por Deus ao povo hebreu, peregrinando no deserto, tem a ver com segurança nacional. Honrar pai e mãe iria impedir que as suas fronteiras fossem invadidas, iria impedir que a estabilidade nacional quebrasse, iria impedir que a nação sucumbisse diante de uma crise. O que honrar pai e mãe tem a ver com segurança nacional? Já volto nisso. O apóstolo Paulo, 1500 anos depois, usa o 5º mandamento para falar num contexto muito diferente. Cidade de Éfeso, grande centro comercial do primeiro século, cidade grega, centro cultural. A cidade de Éfeso possuía um dos maiores teatros daquele momento histórico. Tinha também um grande templo de adoração à deusa Diana, um templo que mobilizava multidões que vinham adorar Diana e participar dos seus rituais, nos quais 6.000 prostitutas se envolviam,
porque Diana era a deusa da fertilidade, o que fazia com que Éfeso fosse um centro comercial grande, um grande centro cultural e também um grande centro de turismo sexual. Não era um lugar muito apropriado para se criar filhos e filhas, porque grande parte desse comércio de Éfeso girava em torno do templo de Diana. Criar filhos nessa cidade não era fácil. E um grupo de pessoas se convertem ao cristianismo. Então o apóstolo Paulo vem e diz a eles: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Alguns deles se converteram e seus pais não. Eles devem obedecer os seus pais, que são adoradores de Diana. Eles devem obedecer seus pais, que são adoradores de deuses gregos. A resposta é sim. Sim. Você não deve obedecer ao seu pai porque ele é cristão. Você deve obedecer ao seu pai e à sua mãe porque eles são pais e mães. O princípio não é honra o teu pai e a tua mãe quando eles forem bons. Porque até esse princípio é relativo, vai depender do que você entende por ser bom. O princípio não é honra o teu pai e a tua mãe quando eles forem bons, é honra o teu pai e a tua mãe. Agora, nós não podemos confundir honra com obediência. Honra não é sinônimo de obediência, eu vou explicar isso já já. O ponto aqui é quando Paulo diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, ele está falando a homens e mulheres, jovens e adolescentes que talvez se tornaram cristãos, os seus pais não, e ele está dizendo: vocês devem obedecê-los, e o limite da obediência é quando o que eles estão pedindo a vocês afrontar o que o Senhor da vida de vocês entende como errado. O limite é o que o Senhor Jesus pensa. Então você deve obedecer seu pai e sua mãe, enquanto eles não demandam de você algo que afronta o coração do seu mestre maior, Jesus. Mas daí Paulo diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. E essa frase não está em Êxodo 20, no Decálogo. Essa frase é de Deuteronômio, do texto que a Silvia leu. O apóstolo Paulo está citando Deuteronômio, não Êxodo 20. E tenhas longa vida sobre a terra. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, apesar desse mandamento ter sido dado para um grupo de pessoas que participavam de uma mesma etnia, um grupo que todos se diziam adoradores do Deus Criador, e o mandamento foi: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias nessa terra se prolonguem. Vocês que estão em Éfeso, que são minoria dentro de uma cidade, que procuram viver o cristianismo numa cultura que não pensa com os valores cristãos, esse mesmo princípio continua valendo para vocês. Vocês vão ter que lutar contra a maré, vocês vão ter que ser contra a cultura. Ninguém nessa cultura pensa que honrar pai e mãe é importante, mas vocês de dentro para fora vão transformar essa cultura, porque vocês vão viver honrando pai e mãe. Agora, o apóstolo Paulo, ele distingue obedecer e honrar. E já já eu vou voltar a esse ponto também. Primeiro eu quero voltar com vocês no quinto mandamento, porque o quinto mandamento, quando você pega o Decálogo, os primeiros 4 mandamentos, você vai encontrar mandamentos referentes à nossa relação com Deus Criador. Olha só: não terás outros deuses, não fará para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-se do dia de sábado. Todos os primeiros 4 mandamentos são verticais. São mandamentos relacionados à nossa espiritualidade vertical com Deus Criador.
Aí vem o 5º mandamento. E aí, os 5 mandamentos posteriores são mandamentos relacionados à nossa vida social. São mandamentos horizontais. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Pensa comigo. Por que será que quando Deus decide fazer um resumo, uma síntese dos princípios norteadores do seu povo, ele primeiro coloca 4 mandamentos referentes à relação com ele, no final 5 mandamentos referentes à relação com a sociedade, e crava no centro desses 10 mandamentos, esse mandamento relacionado à honra do pai e da mãe. Por que a honra ao pai e à mãe está aqui? Será que assim, Deus estava pensando em 10 mandamentos importantes, aí assim, ele tinha em mente 9 e faltava um, ele fala, deixa eu botar a honra a teu pai e tua mãe. Parece que não é isso, porque até o lugar em que esse mandamento foi colocado, levanta uma pergunta: por que ele está cravado no centro do decálogo, entre os mandamentos verticais e os mandamentos horizontais? Deixa eu começar a tentar responder isso para vocês. Primeiro, no processo de formação espiritual de Israel, a família ocupava lugar central. No processo de formação espiritual de Israel, crianças não aprendiam a adorar a Deus, não aprendiam a respeitar a Deus na escola bíblica dominical da igreja mais próxima. No contexto de Israel, as crianças não aprendiam acerca dos atos poderosos de Deus, não aprendiam acerca dos princípios e valores de Deus no Chácara Kids. No contexto de Israel, crianças aprendiam acerca do valor do Deus Criador, de como se relacionar com Deus de Criador. Crianças aprendiam histórias acerca do Deus Criador. Crianças aprendiam a orar e a falar do Deus Criador no contexto da família. Crianças aprendiam a se relacionar com Deus Criador com seus pais. Segundo, no coração da família de Israel se encontra o princípio da honra aos pais. Porque não apenas as histórias, a importância do relacionamento com Deus Criador, o conhecimento dos princípios e valores com Deus Criador, a criança aprendia no contexto da família, mas a criança ia aprender também a se relacionar na sociedade, como a gente vai ver já já, e por isso era tão importante no contexto de Israel a honra aos pais. A honra aos pais, como a gente já viu, era importante para a segurança nacional. E eu vou responder isso agora. A ética social de Israel estava diretamente vinculada à honra aos pais. Os 4 primeiros mandamentos: adore somente a Deus, se relacione somente com Deus, não tenha outros deuses, não deixe que o dinheiro se torne um Deus para você, não deixe que a beleza física se torne um Deus para você, não deixe que o conforto se torne um Deus para você, não deixe que nada se torne um Deus para você. Adore tão somente a Deus, porque só Ele tem a fonte de toda a vida para te oferecer. E a criança aprendia no contexto da família isso, mas a criança também iria aprender no contexto da família a sua relação
relação com a sociedade, não mate, não roube, não adultere, não minta, não cobice. Era no contexto da família que a criança aprendia: não mate, não roube, não minta, não adultere, não cobice, porque isso tem a ver também com o que o Deus Criador espera de você quando você sair da porta de casa e viver na sociedade, viver longe dos olhos do papai e da mamãe. O decálogo tem a família no centro, porque é no contexto familiar que uma criança e um adolescente precisa aprender quem é Deus, a relevância de Deus para a sua vida. É no contexto da família que essa criança e esse adolescente tem que se render ao poder do Deus Criador e aprender os valores e princípios do Deus Criador, inclusive os valores e princípios relacionados à vida em sociedade. A criança e o adolescente sai da família impactado pelos valores e princípios de Deus que foram ensinados pelos seus pais, e no contexto da sociedade ele não mata, ele não rouba, ele não adultera, ele não furta, ele não mente, ele não cobiça. Por quê? Porque ele foi formado por uma família sábia, influenciada pela sabedoria divina. Pergunta: você já parou para pensar que a epidemia da violência urbana que nós temos no Brasil é decorrente do enfraquecimento da família? Ou melhor, do enfraquecimento da autoridade dos pais sobre os filhos? Não existem famílias estruturadas, porque não existem pais com autoridade. Por isso, crianças e adolescentes crescem sem limites, sem aprender que eles não devem roubar, que eles não devem adulterar, que eles não devem mentir, que eles não devem cobiçar o que não é deles, que eles não devem furtar nada que não é deles. Você já parou para pensar que a corrupção, no contexto político brasileiro, que é um câncer na nossa nação, que nos consome e nos mata como nação? A corrupção, ela é decorrente do enfraquecimento da família e da consequente autoridade de pais sobre filhos. Porque crianças e adolescentes estão crescendo sem aprenderem no contexto da família que elas não devem roubar, que elas não devem mentir. E aí eles se tornam adultos e ganham eleições e fazem conchavos e mentem e roubam o que é público para uso pessoal. É por isso que eu disse que a honra aos pais no contexto do decálogo era uma questão de segurança nacional. Por quê? Porque na imensa sabedoria de Deus, uma nação que se estabelecesse naquela faixa de Canaã, que não tivesse
fortes princípios norteadores como não roubem, não matem, não furtam, não mintam, não cobiçam. Essa nação, sem esses princípios norteadores, gradativamente iria se tornar frágil interiormente. Gradativamente a estabilidade dela se transformaria em instabilidade. Gradativamente as fronteiras seriam dificilmente mantidas e povos mais fortes invadiriam. Por isso, a honra aos pais no contexto de Israel é uma questão de segurança nacional. Mas vale a pena a gente pensar, se grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando na nossa sociedade brasileira, que nós estamos achando, é claro, hoje os problemas já estão proliferando em todos os cantos. Então hoje nós já estamos enfrentando esses problemas na área do judiciário, do legislativo, do executivo, nas ruas, na economia, em todos os cantos da sociedade. No entanto, vale a pena a gente pensar o quanto todos esses problemas não são decorrentes do enfraquecimento do conceito família, a falta de família e, consequentemente, pai e mãe com autoridade para ensinar os seus filhos acerca dos caminhos de Deus, pais que ensinem os seus filhos a não matar, a não roubar, a não furtar, a não adulterar, a não cobiçar. O significado da palavra honra no Antigo Testamento, ela pode ser dar glória, e quando é usada a Deus, normalmente é esse o sentido. Honre a Deus, dê glória a Deus. Mas ainda, reconhecer valor. Quando Davi se torna, ou é bem sucedido no exército de Saul, diz o texto que ele foi honrado pelo exército de Saul, ou seja, eles reconheceram o valor de Davi como líder militar. Ou tratar com deferência. Quando um profeta chega numa vila e o povo se une para honrá-lo, tratá-lo com deferência, reconhecendo que ele é uma pessoa importante, reconhecendo que ele é uma pessoa que merece esse valor, essa honra. Nesse sentido, a palavra honra na Bíblia não se refere meramente a pais. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades do Estado. E aqui, uma coisa importante para a gente pensar, porque nessa cultura ocidental, individualista, democrática, e a gente corre o risco de, por nós termos nascido nessa cultura, nós acharmos que essa cultura é bíblica e não é. A democracia é um modelo de Estado ocidental. A democracia necessariamente não é bíblica. E eu não estou falando contra a democracia, por favor, não entendam mal. No entanto, nessa democracia que muitas vezes é completamente centrada no indivíduo, na opinião pessoal do indivíduo, e não da sociedade, pessoas costumam honrar apenas as autoridades do Estado que pertencem ao partido deles. Isso não é bíblico. O que a palavra de Deus está dizendo é que se você deve honrar autoridades do Estado, não está dizendo honre as autoridades que concordarem com você ideologicamente. Honre as autoridades que tiverem o mesmo pensamento e opiniões acerca da economia que você. Não é isso que está dizendo. Está dizendo honrem as autoridades. Se elas passarem explicitamente a fazer o que é mal,
Aí você, como cristão, e a igreja precisa se levantar e falar profeticamente contra isso. No entanto, a gente não está falando de erros explícitos, a gente está falando de opiniões políticas, econômicas menores, que levam muitas vezes cristãos aqui e acolá falarem desrespeitosamente das suas autoridades. E o cristão não deve ser um indivíduo conhecido como alguém que fala desrespeitosamente das suas autoridades. Um outro exemplo de honra que a Bíblia pede para ser dada fora dos pais, aos chefes, pessoas que lideram você na empresa, o seu gerente, o seu supervisor, o seu diretor, o dono da sua empresa. O cristão, ele deve ser luz. E como luz, ele não deve ser conhecido como aquele que vive sabotando os seus chefes. O cristão não deve ser alguém marcado numa empresa como aquele que ninguém quer na sua equipe, porque ele sabota o líder da equipe. O cristão deve ser alguém conhecido como alguém que respeita e sabe se submeter ao seu líder, e honra o seu líder. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas um outro espaço de honra. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos líderes espirituais, os nossos pastores e presbíteros. Literalmente é citado os presbíteros, que são os pastores da comunidade. E eu não estou falando apenas aqueles que são membros da Chácara Primavera, aqui eu estou falando a todos que são cristãos. Porque nessa cultura ocidental individualista tem se tornado um caos ser pastor. Porque ninguém segue ninguém. Todo mundo está numa igreja enquanto o pastor concorda com ela. Quando o pastor não concorda mais com aquela pessoa, a pessoa sai. O centro é ela. Ela não segue ninguém. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para não deixar vocês assustados. Existe uma outra implicação. Existe a possibilidade de obediência sem honra? A resposta é não. Obediência sem honra é ilegítima. Obediência sem honra não existe. A obediência sem honra não é uma possibilidade. Deixa eu explicar para você o que é obediência sem honra. Voltando à questão da empresa. O seu chefe pediu para você fazer uma coisa. Você faz o que ele mandou. Mas você fala mal dele para todo mundo ao seu redor. Você obedeceu sem honrá-lo. Não serviu para nada. Na relação com o pai, o seu pai disse não. Você obedece. Mas antes de obedecer, você bate a porta. Pá! E grita: quando eu crescer, eu subo dessa casa. Você obedeceu, mas não honrou. Não valeu de nada. Existe espaço para honra sem obediência? Existe. Existe. E deixa eu explicar agora para vocês isso. Voltando ao ambiente profissional, corporativo, empresarial. Você está numa reunião com a sua equipe, e o seu chefe dá uma ordem, e dentro da ordem ele diz o que você deve fazer. O que você deve fazer, você pensa e diz: opa, isso fere os meus princípios. Eu não vou poder fazer isso, eu não concordo com isso. O que você deve fazer? Você espera a reunião acabar. Quando a reunião acaba, você se aproxima do seu chefe. Você diz: o senhor tem 5 minutinhos para mim? Você entra na sala com ele, você fecha a porta da sala e você diz: olha, em primeiro lugar eu quero dizer que eu respeito a sua liderança.
Em segundo lugar, eu esperei para dizer pessoalmente a você que o que você pediu para mim, eu não vou poder fazer porque fere os meus princípios pessoais ou fere os meus princípios como cristão. O que ele vai fazer com isso é dele. Mas você se negou a obedecer porque fere um princípio cristão sem desonrá-lo diante dos demais. Um outro exemplo. Você faz parte da sua igreja. Vou falar de outra igreja, porque aqui na Chácara Primavera não acontece nada desses problemas. Aqui a gente assim, é uma igreja, problema passa assim a 2 quilômetros de distância daqui, tá? Mas você está na sua igreja e o seu pastor assume determinadas posturas bíblicas com as quais você não concorda. E ele começa a dizer que a igreja tem que fazer ABC baseado no texto tal. Você olha para o texto tal e fala, eu não estou vendo nem A, nem B, nem C aqui. E a igreja começa a ir na direção do ABC que não existe no texto bíblico. O que você deve fazer? Marcar para tomar um cafezinho com o pastor, entrar na sala dele e falar assim, pastor, eu te respeito pelos anos que nós temos nos relacionado, mas eu vim aqui para dizer que acerca desse texto eu não posso concordar com isso, ao menos que o senhor me mostre que biblicamente é isso que acontece. Você não vai seguir, você não vai obedecer, mas você não o desonrou diante dos outros. O contrário disso é quando você não procura o pastor, mas fala mal dele em tudo quanto é canto. Isso é desonrar. Agora, dito essas coisas, vamos para a parte final. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz, filhos, obedeçam aos seus pais. E depois ele diz, honra teu pai e tua mãe. São duas coisas distintas. Sabe por quê? Porque primeiro a palavra ali, filhos, é a palavra usada para gente com menos de 30 anos de idade. Porque na cultura bíblica acontece um fato interessante. Na cultura bíblica, a infância vai assim até mais ou menos 29 anos, 11 meses e alguns dias. A cultura bíblica não tem adolescência. Já pensou que maravilha? Uma cultura sem adolescência, ou sem adolescentes, né? Sem crises. É interessante porque a adolescência é um fenômeno moderno, né? E na cultura bíblica, antes dos 20 ou antes dos 30 anos, uma pessoa é tida como criança, adolescente ou ainda muito jovem. Tanto que, por exemplo, um rabi, uma pessoa não pode se tornar rabi antes dos 30. Aí você entende o porquê o ministério de Jesus começa aos 30. Porque ele não poderia começar aos 29. Aos 29, ele ainda era muito jovem. Aos 30, ele poderia. Então, quando o Paulo se refere aqui aos filhos, está falando desses filhos que na cultura ainda são considerados jovens, filhos que ainda estão debaixo da dependência e da guarda dos seus pais. Filhos, obedeçam seus pais. Crianças, obedeçam seus pais. Adolescentes, obedeçam seus pais. E até mesmo muitos jovens, na primeira fase da juventude, ainda na dependência dos pais e sob orientação dos pais, obedeçam seus pais. Agora, filhos crescem, um dia se namoram, se casam. E interessante, quando eles se casam, a Bíblia diz, deixa pai e mãe e se una à sua mulher ou ao seu marido. E esse jovem que cresceu e se uniu à sua mulher ou ao seu marido, agora tem uma nova relação de aliança
E a sua honra primária não é mais devida ao papai e à mamãe, mas à esposa e ao marido. Por isso, quando a mamãe ligar para ela, dizendo assim: filhinha, no almoço de ontem, de domingo, eu percebi você assim, meia estranha com o João, nome do marido dela, né? Vocês estão enfrentando algum problema? Conta para a mamãe. Essa jovem, biblicamente, tem o direito e obrigação, tem o direito e tem a obrigação diante do seu marido de dizer assim para sua mamãe: mamãe, muito obrigado pelo telefonema e pela preocupação, mas está tudo bem, a gente está enfrentando algumas dificuldades, mas eu estou tratando isso com o João. Obrigado pelo seu telefonema, mamãe, te vejo no próximo Dia das Mães, um beijo. É sério. Porque muitas vezes não fica claro isso nem para a mãe, nem para a filha. Ontem, eu conversava à noite com um casal, eu fiz a cerimônia de casamento da filha deste casal recentemente, e a menina, uma jovem executiva, depois de 6 meses de casada, recebeu um convite para fazer um estágio da empresa na Holanda, e aí ela teve que discutir com o marido, porque ela ia ter que ficar 3 meses na Holanda, no primeiro ano de casamento, e o que faz, o que não faz, e ela ligou para o pai. E o pai dela disse assim: minha filha, você ainda é minha filha, mas agora você é primariamente esposa do seu marido. É com ele que você tem que resolver isso. E, por favor, não coloque eu e a sua mãe nessa história. Sensacional. É isso mesmo. Mudou o eixo de submissão. Antes era aos pais, agora é um ao outro, marido e mulher. Agora, isso implica que depois de casado você não tem mais que honrar o seu pai e a sua mãe? Não. A questão é que obedecer não é sinônimo de honrar. E por isso, para explicar isso, eu criei aí essa semana, num momento de febre, que assim as energias cerebrais ficam intensas, esse ciclo que eu resolvi batizar de ciclo da honra. O ciclo da honra começa aqui. O ciclo da honra começa quando crianças, adolescentes e jovens na primeira juventude devem ouvir e obedecer seus pais. Como crianças, adolescentes e jovens obedecem ou honram seus pais? Obedecendo. Ponto. Ok? Não é difícil, né? Se cair na prova é fácil de responder, né? Como crianças, adolescentes e jovens na sua primeira fase honram seus pais? Obedecendo. Não tem discussão. O que os pais dizem como princípios norteadores, você deve obedecer. É assim que você deve honrar o seu pai e sua mãe. Agora, obedecer no Senhor, certo? Lembra do no Senhor. Agora, a segunda fase do ciclo da honra entra quando adolescentes, jovens começam a ganhar opinião própria, né? Então, adolescentes e jovens começam a pensar melhor nas coisas, e eles começam a discordar do pai e da mãe, e eles acham que o pai e a mãe têm um ponto de vista obsoleto, e eles acham que o pai e a mãe não conseguem entender o mundo na perspectiva deles. Muito legal, muito joia, interessante você ter a sua opinião. No entanto, nessa fase você honra o seu pai e a sua mãe, sabendo que você tem uma opinião, mas que você vai ficar com a deles por respeito a eles. Ponto. A sua opinião existe. O que você pensa existe. O que você acha que é certo existe.
Mas se você quer honrar o seu pai e a sua mãe nessa fase, você acolhe os princípios e valores que eles estão te dando, você acolhe a palavra deles por respeito. Não tem nada a ver com você. Você não tem que obedecer porque você concorda. Você tem que obedecer porque você os honra, por respeito. Mas esse negócio é difícil. E a minha individualidade? É bom você começar a quebrar a sua individualidade agora, porque ao longo da vida você já vai estar preparado para outras coisas, para outros embates. Mas o que eu acho? Não tem que colocar na mesa e tem que discutir. Olha, aprenda a baixar a bola e negociar com um pouquinho mais de flexibilidade, porque você vai se dar melhor no casamento se você fizer isso. Esse é o momento em que a gente aprende a lidar com as nossas frustrações. Esse é o momento que a gente aprende a lidar com as limitações que o outro impõe e nos prepara para a vida, nos força a amadurecer. Então aqui um filho honra o seu pai e sua mãe respeitando. Aí, eles se namoram, eles se casam, eles vão viver uma vida conjugal, chegam talvez os primeiros filhos e muda o eixo da honra. A honra passa a ser uma admiração pelo pai e pela mãe, mas ainda uma admiração meio silenciosa. Eu até diria assim, uma admiração discreta pelo seguinte, deixa eu explicar com alguns exemplos o que eu quero dizer com isso aqui. A moça se casa e ela pensa assim, agora sim eu vou viver a minha vida, quem manda aqui sou eu. E aí ela descobre que, junto com o casamento, aquela ajudante que a mãe dela tinha lá na casa não veio junto. E é uma questão de semanas ou meses para ela começar a sentir saudade da casa da mãe. Aí ela começa a entrar na rotina de trabalho e ter que administrar a casa, e ter que administrar o que tem ou não tem na geladeira. E aí um dia ela chega em casa cansada depois de um dia estressante, e ela chega e o marido não chegou do trabalho ainda, e o marido liga para ela dizendo, querida, você está preparando uma jantinha para a gente? E aí ela sente uma saudade da mãe. Começa a nascer uma admiração pelo que se tinha. É interessante, uma admiração pelo que se tinha, mas que quando se tinha, não se notava. Mas o homem também acontece isso. Porque quando o sujeito começa a fazer as contas para pagar as dívidas, querida, e aí, como é que é? Não, isso aqui, como é que a gente vai pagar isso e aquilo outro e tal? E daí a esposa fala assim, joia, querido, quanto sobrou para as nossas férias? Ele fala, não sobrou. Mas como, querido, nós não vamos ter férias esse ano? E aí o sujeito fala, como o meu pai conseguia ter férias com a gente? Qual era o segredo dele? Como que ele dava conta? Existe uma série de coisas que gradativamente, é depois que a gente sai de casa, que a gente começa a perceber que a gente tinha, mas a gente não notava. Mas como eu disse, é uma admiração meio silenciosa, porque tem muito orgulho ainda aí. Tem muito orgulho ainda aí. Aquele momento ali do respeitar, onde eu tenho opinião, mas eu tenho que me render à opinião do meu pai e da minha mãe por respeito. Aquela fase ali gerou muito orgulho. E você está começando a sentir saudade de algumas coisas que você tinha, mas você não pode dar o braço a torcer. E aí vem o quarto momento do ciclo da honra, que é um momento muito importante. Um momento que
O orgulho impede muitos filhos de desfrutarem. O orgulho muitas vezes leva muitos filhos a demorar demais para entrar nesse ciclo. É o momento do agradecimento. É o momento em que você não tem dúvida alguma mais de, apesar das limitações dos seus pais, apesar dos erros deles, eles foram muito importantes na sua formação. Eles contribuíram grandemente com o que você é. Talvez nem com tudo que você gostaria, mas eles contribuíram. E aí é hora de voltar. Aí é hora de sentar à mesa com eles. Aí é hora de verbalizar a gratidão. Verbalizar a gratidão. O Salmo 128 diz que a felicidade de um homem é estar sentado à mesa e contemplar com os seus olhos os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E o Salmo 127 diz que os filhos, eles são como fruto de oliveira à mesa. O fruto da oliveira é a oliva. Da oliva se faz azeite. O azeite na cultura bíblica é usado para fins terapêuticos, para curar feridas. Filhos, quando voltam à mesa para agradecer, curam seus pais. Semana passada eu fiz a citação de uma frase do José Saramago, que ele diz que ser pai ou mãe demanda coragem, porque você toma decisões e você você tem medo no coração muitas vezes, você vai passar anos perguntando, será que eu não fui rígido demais? Será que eu não devia ter dito sim quando eu disse não? E isso às vezes fica no coração de um pai e de uma mãe, por anos, por décadas, e quando o filho volta e derrama azeite sobre o pai e sobre a mãe, quando ele diz, pai e mãe, obrigado pelo que vocês fizeram. Obrigado pelo que vocês fizeram. E por fim, nós temos uma quinta fase do ciclo, que é uma fase que cada dia tem se tornado mais comum na nossa cultura e a gente precisa estar atento a isso. Porque é interessante, um dia nós nascemos frágeis, não sabíamos nem nos movimentar, os nossos pais nos pegaram na maternidade, nos trouxeram para casa, e se eles não nos envolvessem com um cobertor, a gente morreria de frio em poucas noites. Se eles não nos alimentassem, nós morreríamos de fome. Quando nós chorávamos, eles acordavam no meio da noite, sem entender direito o que estava acontecendo. Eles procuravam nos servir, eles nos trocavam, eles cuidavam de nós e isso durou anos. De repente, os nossos pais envelhecem e eles não conseguem mais se cobrir. E eles não conseguem mais se alimentar. Eles não conseguem mais se trocar. E aí chegou a nossa vez de cuidar deles, como uma expressão de honra. Mas esse é um assunto muito complexo, por uma sociedade baseada no prazer, na individualidade, nas relações utilitárias, que nós só estabelecemos relacionamento com quem tem para nos oferecer. E quando os nossos pais não têm mais o que nos oferecer, eu diria,
é o ápice da nossa maturidade. A capacidade agora de cuidar dos nossos pais. Diante disso, queria deixar 4 verbos para vocês a partir do ciclo da honra. Primeiro, discernir. Discirna aonde você se encontra no ciclo da honra. Segundo, perdoar. Porque pais erram. Alguns erram de maneira mais grotesca e grave. Outros de formas mais sutis. Ou até porque eles não tiveram a oportunidade que a nossa geração está tendo. E até quando você vai se manter fora do ciclo da honra por você não perdoar o seu pai ou a sua mãe? Perdoe seu pai e sua mãe. E restaure o ciclo da honra. Reencontre o seu lugar no ciclo da honra. E por último, honre. E eu queria dizer, lembre-se que o conceito de honrar pai e mãe na antiguidade, ele está relacionado também ao fato de que uma pessoa, um adulto, enquanto profissional, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, quando eles acertam, eles honram a casa dos pais. Quando eles falham, eles desonram seus pais. Em outras palavras, mesmo depois de mortos, os nossos pais, com o que nós somos, a maneira como nós agimos, as decisões que nós tomamos, mesmo depois de mortos, eles podem estar sendo honrados ou desonrados. O desejo de Deus é que nós os honremos, para que tenhamos vida longa sobre essa terra. Que tal você fechar os seus olhos e ter um tempo de oração, perguntando a Deus o que Ele demanda de você nessa noite, o que Ele espera de você nessa noite. Por favor, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração através desse tema. Discirna o que você tem que fazer e não deixe de fazer.